na carta de Paulo aos Hebreus. Como falei, eu vou começar um assunto. Eu não sei se vou ficar 3 cultos, 4, 5, 6, 10 cultos na carta de Paulo aos Hebreus, baseado, é claro, no que o irmão Brana pregou na série Hebreus, iniciando um comentário de algo que o profeta citou aqui no início. Nós vamos tomar a nossa palavra desta noite e vamos pôr um pequeno título para um melhor direcionamento do pensamento, da linha de raciocínio dos irmãos: firmados na palavra. Firmados na palavra. Eu poderia dizer firmados na rocha, poderia dizer firmados em Cristo, firmados na palavra. Hebreus capítulo 1, nós vamos iniciar pelo versículo, Hebreus capítulo 1, o versículo 1 também. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai. Paulo aqui está citando a Bíblia. E ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Paulo está pregando aos hebreus e ele cuida em começar a exaltar Cristo, a mostrar Cristo além de um profeta. E ele começa a dizer: Deus antigamente falou através dos anjos. Moisés, espírito ministrador. Jeremias, um anjo mensageiro, espírito ministrador. Isaías, Daniel, Abacuque, Naum. Mas ele diz: a qual deles? Falando de seres ministradores, tanto celestiais como terreais, a qual deles disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Te pus acima de todos os teus companheiros, com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo. O que Paulo vai dizer aos hebreus no capítulo 13, versículo 8? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quem que ele está falando que Jesus é quem? Jesus é o próprio Deus. Tudo passa, mas Deus não passa. Por isso a sua palavra não passa. E como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo. E os teus anos não acabarão. E qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de seus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
Querido e amado Deus, unja-nos, Senhor, com este óleo precioso, Pai, com a revelação dos 7 olhos, Senhor, com a revelação da abertura da Tua palavra, Pai, e dá-nos uma porção abençoada nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu queria perguntar, esqueci de fazer no início, quem estaria disposto a se comprometer em nós reiniciar, voltar a utilizar os dias de sábado, tendo culto aqui na igreja? Eu preciso dos músicos, dos diáconos, da igreja, para nós voltar a partir do próximo sábado, ter culto aqui no tabernáculo, com pregador, com hinos, com hino especial. Levantaria você sua mão? Temos pessoas que se comprometeram. Você estaria sábado aqui para nós ter um culto de louvor ao nome do Senhor, de pregação da palavra. Quarta-feira o culto de oração. Sábado à noite, domingo à noite, nós voltamos aos moldes antigos. Está bem? Amém. Deus abençoe a cada um. Graças ao Senhor. Romanos capítulo 10, somente recordando uma outra escritura do apóstolo Paulo, ele diz: a fé, ela é, se é porque ela é produzida. A fé, ela é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Não somente um ouvinte da palavra, mas ouvir pela palavra, ou seja, ouvir com entendimento. É enquanto eu estou falando, você tem a palavra em sua mente, que é o filtro, que é o equalizador, que é aquilo que põe realmente as coisas em ordem, santifica-os na verdade, disse Jesus. A tua palavra é a verdade. Então, enquanto você está me ouvindo, você deve ser um ouvinte que ouve a palavra pela palavra de Deus. Quando o pregador cita algo, você não é a pessoa desinformada. Muitas vezes nós temos a informação de todas as coisas, e até de muitas coisas que não precisamos ter. Que o fulano lá, e o Beltrano, e o homem famoso, e a mulher famosa, e a última moda, e o último isso, e às vezes se ocupa a vida só às vezes, sabe-se tudo sobre o automóvel, o próximo lançamento, e os detalhes do carro que você gosta, a marca de preferência, ou qual é a tendência no inverno, a cor que vai estar na moda, e tudo mais, sabe-se de tudo, mas quase nada da palavra. Nós devemos ouvir a palavra pela palavra. Eu creio que você pode dizer um amém para o que eu falei. Amém. Amém. Amém quer dizer assim seja. Deus não vai mostrar a revelação da palavra a mais ninguém. Ele mostrou para mim e para você. Agora, o que nós estamos fazendo disso? Como que nós estamos recebendo? Foi Davi quem disse: a tua palavra eu guardei no meu coração. Nós devemos guardar essa palavra. Guardar não quer dizer esconder. Davi não disse assim: eu escondi a tua palavra. Não, eu guardei. Então as pessoas pegam e eu vou esconder. Aí o vizinho não sabe, a colega da escola não sabe de nada, o colega de emprego, ninguém sabe de nada. Eu escondi a palavra, disse Jesus. Como alguém acende uma candeia? Se acende-se uma candeia, uma lâmpada, é porque é noite e o mundo está escuro, está terrível, está uma escuridão terrível. Quem acende uma candeia, uma luz, esconde ela debaixo do velador ou em algum lugar? Não. Quem em são juízo acende uma lâmpada em hora escura,
Ele coloca ali num gancho, no meio da casa, para iluminar toda a casa. E eu pergunto, a palavra de Deus, Deus acendeu uma luz nesse tempo? Lá no início das eras, Deus pegou Paulo, incendiou Paulo, e Paulo levou luz para o mundo. A própria promessa da Escritura diz: Paulo, tu serás luz dos gentios. Nesse tempo Deus tomou um profeta e encheu ele de luz, acendeu ele com a palavra. E agora nós, estando próximos a essa luz, nos tornamos a própria luz. Aleluia. Paulo, debaixo da unção do pilar de fogo, da coluna de fogo, ele se encontrou em seu caminho de oposição à igreja com o pilar de fogo. Quando ele estava indo para Damasco, no caminho para Damasco, perseguindo a igreja primitiva, perseguindo os cristãos, ele caiu por terra, certamente estando em sua montaria, talvez em um jumento, porque diz que um fariseu não cavalgava em um cavalo. Mas não vamos questionar se era um cavalo, se era um jumento, tanto é que a Bíblia diz, ele caiu por terra. E ele deparou-se com uma grande luz, e ele, conhecendo as Escrituras, ele disse: Senhor, porque ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atônito ele disse: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Agora Paulo, debaixo dessa unção que ele se encontrara, ele começou a revisar o seu conhecimento, e ele diz em uma escritura: eu coloquei todo o meu conhecimento, a minha teoria, a minha teologia farisaica, mosaica, tudo que ele conhecia da palavra, ele disse assim: eu pus como esterco, porque aquele encontro, ele estava tentando abafar o nome de Jesus, que agora estava sendo proclamado por aqueles seguidores fanáticos. E ele encontra o pilar de fogo. Ele sabia quem era o pilar de fogo. Ele sabia que era o mesmo Deus que guiou Moisés, que guiou os filhos de Israel quando saíram do Egito. Por isso ele disse: Senhor! E ele recebe uma resposta que ele nunca esperava: eu sou Jesus, o Nazareno. Ele pegou todos os rolos, os pergaminhos. E hoje nós temos uma Bíblia aqui. E você pode ter uma Bíblia pequenininha, e até mesmo em um tablet, em alguma coisa. Mas Paulo teve que carregar uns sacos muito grandes, porque cada rolo, cada livro era um rolo do profeta Jeremias, do profeta Isaías. Ele pegou toda aquela carga, ele foi para os desertos da Arábia para reestudar a Bíblia. E Deus desceu sobre Paulo e começou a desvendar o Velho Testamento para ele. E começou a abrir o Velho Testamento. E Paulo vem e escreve essa carta aos Hebreus. E o irmão Brana diz que esta carta aos Hebreus é a carta-chave da Bíblia. Ele disse assim: Paulo escreveu outras cartas, como aos Romanos, como aos Coríntios, aos Gálatas, aos Tessalonicenses, mas aos Hebreus é a carta-chave. E o irmão Brana diz que ele teve que ir para o deserto, porque ele não podia basear a sua experiência em uma sensação. E este é o assunto nosso essa noite. Ele não podia chegar entre os fariseus contando somente: olha, eu vi uma luz, e eu caí por terra, e eu fiquei todo estarrecido. Não, ele tinha que mostrar nas Escrituras para eles. Ele tinha que mostrar, irmão Brana disse, ele sabia que ele ia ter oposição, como ele foi levado perante reis, perante a elite da igreja dos fariseus, mas ele não titubeou, porque ele começava a ir nas Escrituras. Está escrito lá, está escrito aqui, ali e ali. Era alguém firmado na palavra, não somente em sensação. Não. Eu quero ler aos Hebreus, capítulo 6, quando Paulo começa a tentar puxar
os hebreus. Veja, ele não está escrevendo esta carta aos fariseus. Ele está escrevendo esta carta aos hebreus, aos irmãos da igreja de Jerusalém. Mas eles estavam na mensagem do dia e não compreendiam quem era Jesus. Eles viam só o mensageiro ainda. Eles não viam o Messias. Eles não viam que era o próprio Deus. Veja o que Paulo diz aqui aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Ele diz assim: por isso, vamos voltar um pouco no capítulo 5, pegar o contexto da Escritura, porque Paulo vem falando de Cristo como sumo sacerdote. Versículo 11, e aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Ele vem falando, e ele diz assim no versículo 11: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Por isso a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. E um dos espíritos desta era de Laodiceia é ouvir para combater. Versículo 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume. Por isso um crente da mensagem, ele precisa ler as mensagens. Se você não tem tempo para ler as mensagens, ouça o seu irmão Brana. Tem as fitas, tem os DVDs, os MP3. Nós temos todo o arsenal, você tem qualquer canal na internet. Leia as mensagens. Se alimente da palavra. Por que aquele homem fica com aqueles músculos daquele tamanho? Por que ele fica com o seu corpo fisicultural e um homem forte? Ele não ficou assim num estalar de dedos. Ele fez muito exercício, ele praticou muito, ele treinou muito, ele levantou muito peso, até que pela prática, pelo exercício, por razão do costume, aquilo se torna natural para ele. Um corredor, um atleta, porque ele se dedicou. E se nós somos cristãos, crentes revelados, nós temos que praticar o exercício da palavra em nossas vidas. Se ocupar com essas coisas. Veja, versículo 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Agora capítulo 6. Agora Paulo vai dar uma juntada nos crentes de Jerusalém, que vai deixar eles um pouco tontos. Que ele diz assim, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Faremos o que, Paulo? Prosseguir adiante, até a perfeição. Aleluia. Vamos ler o relato de Paulo, quando encontrou-se com o pilar de fogo, em Atos, capítulo 22. Atos, capítulo 22. Porque eu geralmente gosto de pregar a palavra, e quando abordar um assunto,
falar de uma maneira como se ninguém nunca tivesse ouvido aquele assunto. E é digamos, um zelo que eu sempre tomo. Eu quero que todos prestem atenção, todos olhem para mim, e você não fique pensando em outra coisa, fique observando a palavra. E eu sei daqui quem está prestando atenção e quem não está, entende? E pregando um tema como esse, e eu devo chamar a atenção de cada um para ouvir a palavra de Deus. Você não é mais menino, não é mais um garotinho, você precisa ouvir a palavra de Deus, precisa crescer, precisa ter a tua própria experiência, saber, o pastor falou tal e tal coisa, ele leu em tal livro, mas aí fica só assim, fica olhando, a parede pintaram de gelo, mas eu acho que podiam colocar um azulzinho. Não, você está ouvindo a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é a coisa mais importante que tem, é a palavra de Deus, porque passa os céus e a terra, minhas palavras não hão de passar. Atos capítulo 22, versículo 1, Paulo diz assim: homens, irmãos e pais. Porque no capítulo 21 aconteceu o seguinte: prenderam Paulo, estavam batendo em Paulo, porque ele estava bagunçando tudo por lá, porque ele foi o ponta de lança para o evangelho seguir as fronteiras, entrar em outras nações, por toda a Ásia, na Europa e Jerusalém, e ele era o agitador. Aí os fariseus, que já haviam matado Cristo, já haviam crucificado Pedro, e agora queriam calar Paulo. E eu não sei se nesse entonces, a questão de Pedro, mas muito bem. E ele sendo arrastado, ele subindo uma escadaria para entrar no sinédrio, no lugar de julgamento, ele disse assim: posso dar uma palavra em minha defesa? Aí os que levavam ele disseram assim: tu consegue falar em grego? Para que todos entendam? Ele disse assim, e Paulo disse: na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. Aleluia! Quando ele falou em língua hebraica, uma língua só quem tinha origem judaica podia falar, e eles pensavam que ele ia falar numa língua estrangeira, porque o seu ministério fez sucesso fora de Jerusalém. Capítulo 22, aí ele fala: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que estivessem, a fim de que fossem castigados. Muito bem, eles queriam matar Paulo, mas Paulo diz assim, eu pertencia à denominação de vocês. Eu sou da Cilícia, uma cidade pequenininha, mas sabe quem foi meu mestre? Gamaliel. Eles não podiam acreditar. E ele disse: eu fui fariseu dos fariseus, zeloso em extremo. Eu saí munido de documentos para trazer maniatados para Jerusalém, homens, mulheres, crianças, jovens, todos, para ser castigados. Versículo 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Aleluia, até aqui a leitura. Agora, se nós fosse ler em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, Paulo fazendo uma reclamação à igreja de Corinto, e eles julgavam ele de uma forma desqualificada, porque que apóstolo de Jesus é esse, que quando Jesus estava no seu ministério, ele não estava junto? Onde estava esse Paulo aí, que agora se diz apóstolo? Onde ele estava quando o irmão Pedro, o irmão Mateus, os apóstolos, Tiago, João, trabalhando, abandonaram tudo? Agora chega esse Paulo e diz que é um apóstolo. Mas Paulo começa a dizer assim: não sou eu apóstolo de Cristo? Não sou eu ministro do Senhor? Não vi eu a Jesus, Senhor nosso? Como que Paulo viu Jesus? O nome dele não está nos evangelhos, ele nunca participou de uma campanha, o nome dele não estava ali, ele não aparecia em nenhuma foto com Jesus. Mas você sabe que a maneira que Jesus apareceu para Paulo foi muito maior do que ele apareceu para os discípulos? Porque Paulo o viu em uma forma glorificada no pilar de fogo. Jesus disse: Pai, torna a dar-me aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Quando ele encontra-se com Paulo, ele está naquela glória, e Paulo viu ele através de uma coluna de fogo. Então Paulo disse: eu vi Jesus. E eu digo essa noite: eu vi Jesus. Não vimos eles com cravos nas mãos e a testa sangrando, o vimos em sua forma glorificada. Da maneira escriturística, Apocalipse 10, e um anjo forte desceu do céu, vestido de uma nuvem. Aleluia, glória a Deus. Não importa a forma, viu? É sempre Jesus. É Jesus em forma de livro, é Jesus em forma de nuvem, é Jesus em forma de profeta, é Jesus em forma de pilar de fogo, é Jesus em forma de homem, Jesus em forma de mulher, é tudo Jesus. Aleluia. O que fez Paulo depois disso? Foi para o deserto da Arábia para reestudar a Bíblia. Ele sabia que aquele pilar de fogo era o mesmo que guiou os filhos de Israel, mas ele não conseguia conectar as escrituras com esse Jesus, até que ele foi estudando, e daí ele vem e diz assim: qual dos anjos ele chamou, tu és meu filho? E ele começa a mostrar quem foi aquele que apareceu para Abraão. Melquisedeque, que lhe trouxe pão e vinho. Quem era aquele? Era um homem, mas a Bíblia diz: não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio de dias. Por que que Jesus disse para os fariseus, quando eles disseram, quando Jesus disse, ele disse: Abraão exultou por ver os meus dias e se alegrou. Abraão se alegrou quando me viu. Eles disseram: rapaz, tu não tens 50 anos, dissesses ter visto Abraão? Qual foi a resposta de Jesus? Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem era ele? Era o próprio Deus. Glória a Deus. Eu quero ler um pouquinho do profeta na mensagem Hebreus, capítulo 1, da série Hebreus, capítulo 1, parágrafo 51. Somente uma citação do profeta. E antes dele fazer isto, Paulo era um estudante bíblico. E um estudante da Bíblia nunca descansará sua doutrina sobre experiências. Não, eu fiquei tão alegre, eu senti um arrepio, eu fiquei tão emocionado, eu vi isso, eu vi aquilo. Não, alguém que é um estudante da Bíblia, ele não vai confiar a sua fé sobre uma experiência. Antes dele fazer isto,
Paulo era um estudante bíblico, e um estudante da Bíblia nunca descansará sua doutrina sobre experiências. Não, senhor. Eles nunca descansarão sua doutrina em experiência. Você pode ter qualquer tipo de experiência, mas ela deve ser o assim diz o Senhor. Está certo. Muito bem, está tudo bem com as experiências, está tudo bem com as emoções. Não somos um cepo. Não, nós sentimos a presença de Deus. Nós nos alegramos com a palavra. Nós podemos ter sensações, nós choramos, nós nos alegramos, nós podemos pular, nós podemos vibrar, tudo bem, mas nós estamos vibrando com a palavra. Não é por causa de uma sensação, não é porque alguém chegou aqui e pulou muito, daí agitou a igreja e você pulou também. Não, é porque ele disse algo da palavra e você disse assim: isso é verdade. Aleluia. Não baseemos nossas experiências ou nossa fé em experiências. Paulo diz isso na carta aos Gálatas, e ele fala de uma forma tão, uma expressão tão forte, que ele usa o máximo de um exemplo para dizer da convicção do que ele havia pregado para a igreja já. Porque em Gálatas ele diz assim, reclamando, cobrando dos Gálatas, porque alguém passou lá, e esses alguém eram ministros, eram pessoas que vieram do judaísmo e misturaram o judaísmo com o cristianismo. Então eles queriam continuar guardando o sábado, eles queriam fazer que os homens se circuncidassem, e não pode comer bagre, não pode comer siri, não pode comer camarão, e tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E daí Paulo levantava os trabalhos, porque Paulo era o homem do dia. Irmão Branham chega a dizer que Paulo tinha mais revelação da palavra do que todos os apóstolos juntos, porque ele era o homem do dia, e ele levantava a igreja na Galácia, e aqui está a carta aos Gálatas, em Roma, em Tessalônica, na Bereia, em todos os lugares. E quando Paulo estava em campanha lá em outro lugar, aparecia, como nós temos um registro lá em Apocalipse, na igreja de Éfeso, vinham ministros, homens grandes, homens de renome, homens de história, homens famosos, homens eloquentes, porém desconectados com a palavra. Eles passavam nessas regiões e queriam introduzir as suas doutrinas meia judaizantes no meio da igreja que Paulo havia estabelecido. Eles encontraram oposição em Éfeso, porque lá na carta da igreja a Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, diz assim: vocês de Éfeso, eu vos parabenizo, porque vocês puseram à prova os que se diziam ser apóstolos e os acharam mentirosos. O irmão Branham diz, eles levaram eles ao teste da palavra. E quando eles falaram isso, aquilo e aquilo outro, e a carne de porco, e o sábado e a circuncisão, eles disseram assim, mas não foi isso que o apóstolo Paulo, o mensageiro da era, nos escreveu. Olha só como é que está escrito aqui, e ali, e lá, e acolá, e eles os acharam mentirosos. Mas eles levavam vantagem em alguns lugares, como aqui, na Galácia. Paulo escreve essa carta dizendo, versículo 6 do capítulo 1 da carta aos Gálatas. Ele diz, maravilho-me, me admiro, estou boquiaberto de vós, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, olha a posição de Paulo, e essa posição de Paulo foi a posição do irmão Branham. Ele encontrou oposição na nação inteira, ele encontrou oposição em todo lado, e se nós somos crentes verdadeiros da mensagem, nós enfrentamos oposição, mas nós não estamos cambaleando. O fulano disse aquilo outro, e uma cana agitada pelo vento. Não, você está firme na rocha. Não foi isso que o nosso mensageiro disse. Não foi isso. E você
está falando uma mentira. No caso, Paulo está dizendo assim, ele diz assim: há alguns que querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja maldito. Paulo não está dizendo assim, irmãos, se vier um demônio entrar na porta aí, vocês não acreditam no que ele vai falar. Não, se vier um anjo, de onde? De onde que vem um anjo? Se é um anjo do céu, então é um anjo de Deus. Ainda que venha um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho, do qual eu já vos tenho estabelecido. Por que Paulo tinha essa ousadia? Porque ele sabia que tudo que ele havia pregado, ele podia mostrar na palavra. Não é porque ele se achava o cara, perdoe a expressão, não. Porque ele podia provar pela palavra que tudo que ele havia pregado era assim, diz o Senhor. E ele sabia que Deus não enviaria um anjo para vir contra a sua palavra. As pessoas diziam assim, ó, irmão Brana, se você nos disser que o anjo que aparece para você lhe disser que nós devemos se batizar em nome de Jesus Cristo, nós aceitaremos. Duas coisas: eles criam que o anjo que aparecia para o irmão Brana era verdadeiro, e eles criam que o irmão Brana não era mentiroso. Mas sabe como é que o profeta respondia? Ele disse assim: Deus não vai mandar um anjo para falar isso, ele já falou, está na Bíblia. É só aceitar, crer, ouvir pela palavra. Não é pelo doutor fulano, Beltrano, o grande. Não, a igreja de Éfeso era a igreja menor que Paulo atendia. Eles eram uns 20 irmãos, está ali, em Atos 19. Mas eles eram firmes na rocha. Eles não resbalavam uma vírgula, firmados na palavra. E podia vir alguém de Jerusalém cuspindo fogo, vertendo óleo das mãos, ressuscitando mortos. Sabe o que o doutor Livesey, o irmão Livesey, que foi um amigo do irmão Brana, uma pessoa erudita, estudada, que colocou em ordem os assuntos das eras, e nós temos ali o livro das eras. Sabe o que ele disse no livro Gerações? Ele disse assim: depois que eu vi Deus trabalhando no irmão Brana, eu não atravesso mais a rua para ver alguém ressuscitar um morto. Aleluia! Glória a Deus! E você sabia que no tempo do profeta existia milagres em todos os Estados Unidos? Não tanto como no ministério do irmão Brana, mas era comum, porque era a unção do dia. Mas eles sabiam que o profeta, quando pregava, estabelecia a igreja na palavra. Não sobre emoção ou sensação, mas na palavra. Por isso nós amamos a palavra. Deixa eu terminar o que Paulo está dizendo. Ele diz assim: que seja anátema, versículo 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Porque é muito fácil um pregador pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que lhe faz bem aos ouvidos. Mas nós queremos estar aqui para ouvir o que Deus quer falar, não o que você quer ouvir, mas o que Deus quer falar. Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Versículo 11: mas faço-me saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela salvação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim.
para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de mim testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruíra. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Um dia nós vamos chegar lá e vamos dar um abraço em Paulo. Irmão Paulo, nós identificamos tanto contigo, irmão Paulo. Nós cremos num profeta, um profeta que trabalhou, que pregou exatamente nas bases que Paulo já havia colocado, porque Deus não vai pôr outro fundamento. Ele disse assim: eu construirei, edificarei a minha igreja sobre a base da revelação. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver onde vamos agora. Veja, quando aquele rico estava no Hades, e ele viu ao longe, em descanso no seio de Abraão, Lázaro, o mendigo. Você lembra disso? Lucas 16, que havia um mendigo que jazia na porta de um rico, e era tão pobre que os cães lhe vinham lamber as feridas. Além de pobre, mendigo, ferido, adoentado, e alguém lhe alcançava um trocado, um pão, e ele estava lá na porta do rico. Mas morreu o rico e foi sepultado, e morreu também Lázaro e foi sepultado. E estando o rico em tormento, viu ao longe, no seio de Abraão, Lázaro. E ele disse: pai Abraão. Veja, ele era um religioso. Ele não era um traficante de droga. Ele não era um dono de um prostíbulo. Ele não era um traficante de mulheres. Ele era um religioso. Você sabe que ele era um moço rico? Que negou seguir a Jesus? Ele disse: pai Abraão, envie Lázaro na casa de meu pai, para que pregue a meus irmãos. Eles tudo estão crendo de maneira errada. Eles vão bater aqui comigo. Envia Lázaro. Aí Abraão disse: filho, na terra tu tivesse teus prêmios, e este só males. Esse agora descansa e tu é atormentado. E não tem jeito, mesmo que envie um morto ressuscite e vá lá pregar para eles, eles não vão acreditar. E outra coisa, lá eles têm Moisés e os profetas, que ouçam eles. O que ele estava falando? Então tem muitas pessoas que estão esperando a ressurreição ainda de alguém para vir pregar as coisas, quando a palavra está aqui. E ainda que tivesse que vir, não acreditariam, porque a fé vai além dos sentidos humanos. Sim? Lá eles têm Moisés e os profetas. O que ele está falando? Lá eles têm a palavra, que leiam ela, que ouçam ela, que creiam nela. Porque a fé que agrada a Deus é a fé com revelação. É a revelação da palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é revelação. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora, eu digo uma coisa, irmãos. Eu creio tanto nesta mensagem, entre a vida e a morte, que se um anjo descer agora do céu e falar para mim: o 7º selo não foi revelado, eu não creio. Porque um anjo na terra, um mensageiro, já mostrou na palavra que o 7º selo está aberto. E Deus não vai mudar sua palavra. Aleluia. Essa é a mesma fé que Paulo tinha.
Nós cremos na palavra de Deus. Aleluia. Certa vez, no período dos reis, depois do reinado de Davi, Salomão, e começou a ver houve aquela separação em Israel, ficando as tribos, 10 tribos de um lado e 2 tribos de outro. E então levantava um rei aqui e outro aqui. E no tempo do rei Jeroboão, ele construiu uns altares, e havia um altar em Betel, e eles queimavam incenso naquele altar, e o povo se reunia. Então tinham aquelas festas pagãs, e Deus levanta um homem com dom de profecia, um profeta menor, e Deus levanta ele e manda ele a Belém. Ele veio de Judá e chegou lá, e o próprio rei estava no culto pagão ali, e ele levantou o seu dedo, certamente um homem rude, talvez trabalhador no campo, pastor de ovelhas, e levantou, e a sua barba balançava com o vento que soprava, e ele disse: assim diz o Senhor, ele me enviou para profetizar contra esse altar, e contra todos que queimam incenso nesse altar, e para que vocês saibam que a palavra que eu estou dizendo é assim diz o Senhor, o altar se fenderá, e a cinza que está nele cairá no chão. E naquela hora o altar se fendeu, e a cinza se derramou. Enquanto isso acontecia, o rei levantou a sua mão contra ele, e sua mão ficou mirrada, e todos viram o rei com a mão seca instantaneamente. O rei se arrependeu e disse: oh homem de Deus, ore por mim, tenha misericórdia de mim, para que a minha mão sare. E ele orou a Deus, e a sua mão sarou. E o rei ficou todo temeroso e disse: servo de Deus, vamos em minha casa no palácio, comerás pão, descansa da tua jornada, eu quero te fazer o bem, quero te receber em minha casa. Ele diz assim: o mesmo Deus que disse para mim ir falar contra o altar, me falou também, para mim não comer pão, nem beber água nesse lugar, e para que eu volte por outro caminho, ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria em tua casa, eu vou guardar a palavra do Senhor. E ele voltou por outro caminho. E havia um outro profeta, um profeta velho naquela região, homens que sempre faziam oposição ao pecado e à idolatria que havia em Israel. Os filhos desse outro profeta, chamado na Bíblia de profeta mais velho, eles estavam lá, e vieram correndo para casa e disseram: pai, nós vimos um homem de Deus em ação, um profeta. Veja, talvez disseram: pai, nós não estamos sozinhos, nós vimos um homem de Deus falando contra aquela adoração pagã que está acontecendo nas cidades de Judá. É, filho, sim, e ele profetizou, e ele se foi. Ele disse: vamos encilhar os animais, me digam por qual caminho ele foi. Ah, pai, ele pegou aquela estrada, assim, corre, vamos atrás dele. E lá foi o profeta velho em busca do outro profeta, e alcançaram ele em seu caminho, e caminhando, e satisfeito por ter cumprido assim diz o Senhor, e seu bordão batia na terra, e poeira levantava, e ele caminhando, oh Senhor, aleluia Senhor, graças a ti Senhor, tu és maravilhoso Senhor. E chegou o profeta velho e disse: Shalom, homem de Deus. Ele disse: Shalom, irmão, meus filhos me contaram a maravilha, eu tenho sofrido por isso. Certamente eles tiveram um diálogo, se assentaram em alguma pedra ao lado do caminho. Ele disse: irmão querido, vamos lá em casa, vamos comer um pouco, lavaremos teus pés, beber um pouco de água fria, quero te receber em minha casa. Ele disse assim: o mesmo Deus que me mandou profetizar contra o altar, me disse para mim não comer nesse lugar, nem beber nesse lugar. Deus abençoe, irmão, tem que seguir meu caminho. Aí o profeta velho disse assim: mas o anjo do Senhor apareceu a mim e disse que é para tu ir lá em casa e comer e beber. Bom, então eu vou. E foram.
lavar os pés. Esposa, esse é o homem de Deus que os rapazes falaram. Irmão, Deus abençoe, seja bem-vindo em nossa casa, homem de Deus, aleluia. Filha, ei, tragam todos aqui, vamos ouvir um pouco o que o servo de Deus tem a falar. Ainda que venha um anjo do céu e lhes anuncie um outro ensinamento que eu já tenho falado, seja maldito. Sabe o que a Bíblia diz, entre parênteses, quando fala que o profeta velho disse para ele assim, não, mas um anjo do Senhor me apareceu, abre parênteses, mas mentia, fecha parênteses. Quando trouxeram um pão, irmão, olha esse queijo, um pedaço de mortandela, irmão, essa manteiga, mais um pouquinho de refri. Quando estavam comendo, veio a palavra do Senhor ao profeta velho, e disse assim, por que desobedeceste a minha palavra? Não chegarás em tua casa, morrerás pelo caminho. E eu vou ler o restante da passagem. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento no qual ele montou, e foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele disse, sou. Então lhe disse, vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde viesse. E ele lhe disse, também eu sou um profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá. Eu penso que o irmão mais velho, o profeta velho, se levantou e quase derrubou a mesa. Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Ou seja, não chegarás em tua casa. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que o fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. O leão só foi lá, deu um bote no irmão, matou ele e ficou parado. E se nós pudéssemos perguntar alguma coisa para o leão, ele disse assim, o que fizeste? Eu cumpri a ordem do Senhor. Ele não devorou o profeta de Deus, até que chegou o profeta velho e disse, irmão, por que desobedeceste a palavra do Senhor? Ei, pensa que vai servir de escusa para alguém diante de Deus? É que o meu pastor não me ensinou assim. E sabe o que disse Simão Brana? Deixa teu pastor para lá. Se o teu pastor não prega a palavra, fora dele. E eu tenho mensagem para mostrar isso. Fora dele. Fique com a palavra. Nem que você fique sozinho, fique com a palavra. Aleluia. Glória a Deus.
Não confie tua experiência, a tua fé em afeto. Deus vai saber que meu pastor está tão velhinho, acho que ele vai morrer do coração se eu fizer. Fique com a palavra. Tome posição para que ele um dia possa tomar posição também. Aleluia. Mensagem Hebreus, parágrafo 25. Deixa eu ler aqui. Diz o profeta. Agora, o livro de Hebreus, realmente o que ele é, ele foi escrito por São Paulo, o maior expositor da Bíblia. Você sabe que debaixo do pilar de fogo, Moisés escreveu o Velho Testamento. Todos os livros dos outros profetas, eles profetizaram e os livros ficaram escritos, mas eles recorriam à Bíblia do Velho Testamento, que era o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Quando você vai no livro de Daniel, ele recorre à lei de Moisés. Por isso o próprio Deus, quando se fez carne, o Senhor Jesus, quando ele ia falar alguma coisa, ele dizia: não lestes vós na lei de Moisés? Porque Deus não muda seu parecer a respeito da sua palavra. Deus entregou sua palavra a Moisés e aquilo foi suficiente para Malaquias, para Naum, para Ezequiel e todos os profetas. E debaixo da mesma pilar de fogo, debaixo da unção da coluna de fogo, Moisés voltou no livro de Gênesis, escreveu Gênesis, voltou na história, escreveu Gênesis, voltou lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é o escritor de Gênesis? Moisés. Deus pegou um profeta e levou lá no passado. E ele escreveu a Bíblia, debaixo da unção do pilar de fogo. Debaixo do mesmo pilar de fogo, o apóstolo Paulo desvenda, destrava o Velho Testamento e mostra o Jeová do Velho Testamento, Jesus Cristo do Novo Testamento. E agora, debaixo do mesmo pilar de fogo, o Velho e o Novo Testamento é revelado perante nós. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou Deus e não mudo. Eu creio que o mundo jamais esteve além, de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo estava separando, agora, Paulo era um verdadeiro ensinador bíblico, isto é, do Velho Testamento. Este é o único livro que foi escrito, então, que é chamado de Bíblia. E ele estava tentando mostrar aos hebreus, separando o Velho Testamento e mostrando o Velho Testamento como sendo uma sombra ou um tipo do Novo. Por isso as pessoas dizem assim: eles leem uns livrinhos. Essas mensagens não é um adereço, um aditivo à Bíblia. Não, elas estão explicando, trazendo luz da Bíblia para nós. As mensagens do profeta é a Bíblia revelada. Assim como as cartas de Paulo, o irmão Branco está dizendo assim, as cartas de Paulo, os escritos de Paulo, não eram uma Bíblia mais, era a própria Bíblia, o Velho Testamento, a única Bíblia que existe, explicada para eles. E se você era um crente da igreja de Paulo, de vez em quando chegava um carteiro, bip, é que chegou uma carta aqui, o senhor assina aqui, chegou mais uma carta do mensageiro Paulo, aleluia. Eu acho que a história não mudou muito, não é? Aleluia. Agora, bem, deixa eu ver onde eu tenho que ler aqui. O 31, nós já estamos para terminar. Então o sangue de Cristo, o Evangelho, nos liberta do pecado. Que hora que nós temos aqui? 8h30, comecei a pregar, que hora era? Vamos lá então. Então o sangue de Cristo, o Evangelho, nos liberta do pecado. A lei somente nos faz pecadores. A lei simplesmente diz: você é um pecador. Não roubarás, não cometerás adultério, não trarás falso testemunho. Vem? Isto é um policial que diz que você está errado e está culpado. Porém, o Evangelho são boas novas. Cristo morreu para nos salvar de todas as nossas trapaças, transgressões da lei. Cristo morreu
para nos tirar. Agora, Paulo, logo que se converteu, ele nunca consultou a nenhum seminário, nem mesmo consultou ele ministro algum. Mas você observou, ele desceu até a Arábia e ficou ali por 3 anos na Arábia. Agora, isto é a minha opinião, que agora nós temos que ter um fundo nisto, então saberemos quão substancial é isto. E a primeira lição nesta noite, nós tomamos nosso fundamento. Agora, Paulo era um ensinador da Bíblia, porque ele foi ensinado sob aquele que foi todo o tempo grande, o famoso Gamaliel. E ele era um dos mais conhecidos do dia, aquele grande ensinador da lei e os profetas. Então, a revelação da palavra veio sobre Paulo. Paulo não era um ignorante da Bíblia. Agora, como que nós vamos esperar ter a revelação da mensagem da hora, se nem conhecer a base da mensagem nós conhecemos? Você não precisa me responder, mas quantas mensagens você leu o ano passado? E quanto tempo foi gasto em Facebook, em Zap, em mensagem disso e daquilo, e videozinho daqui? Eu não estou falando das coisas perversas, não estou falando de coisas pecaminosas, estou falando do tempo que se gasta em coisa banal, vil, que não traz resultado nenhum, não sobra nada, somente nos tira o tempo, quando podia estar lendo a palavra, quando podia estar estudando a palavra, criando uma atmosfera em torno de si. Ele era um dos mais conhecidos do dia, aquele grande ensinador da lei e os profetas. Então Paulo era bem ensinado naquelas coisas. Então eu gosto dele desta maneira, esta grande revelação, sendo honesto em seu coração. Ele foi um assassino, havia consentido com a morte de Estevão, e viu Estevão morrer sob as rochas e pedras, sendo apedrejado até a morte. Eu penso que Paulo deveria estar perto, quando ele viu Estevão levantar suas mãos para o céu e dizer: vejo os céus se abrindo, e vejo Jesus à destra de Deus. Você sabe que destra é poder. Vejo Jesus, não aquele homem que às vezes cansava pelo caminho, que dizia: meus discípulos, eu estou com dor de cabeça, eu vou deitar um pouquinho aqui. Ele disse: não, eu vejo Jesus, mas Ele está na destra da majestade de Deus, Ele está resplandecente, seu rosto brilha como o sol, Ele é o Todo-Poderoso. Eu penso que Paulo estava perto quando ele ouviu Estevão dizer isso, e ele disse: Pai, não impute esse pecado contra eles. E adormeceu. Agora, quando ele estava aqui na terra, Jesus, ele disse: vim de Deus e volto para Deus. Agora, quando ele dirigiu os filhos de Israel, Deus era uma coluna de fogo, e ele foi feito carne, diz São João. Então, ele voltou, Jesus, àquela mesma coluna de fogo. E quando ele encontrou Paulo no caminho de Damasco, ele era aquela coluna de fogo. Por isso ele disse: eu volto para o Pai, amém? Aquela luz vem, uma grande luz. E Paulo disse: quem é este que eu persigo? E ele disse: sou Jesus, a quem tu persegues. A luz. Não é ele maravilhoso? E aqui está ele nesta noite, bem aqui conosco. Tiraram seu retrato bem ali. Aleluia! Provaram cientificamente. Aleluia! A mesma coisa vem, a coluna de fogo, luz, exatamente como ele era, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que Paulo está tentando dizer aos hebreus. Aleluia! Agora, sim, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Há uma escritura em Atos 17, que conta que Paulo e Silas passaram por uma cidade. Nome da cidade? Tessalônica. E eles encontraram muita oposição e até forjaram uns maus testemunhos contra eles, umas acusações.
e foram lá e prenderam e estavam querendo encarcerar Paulo, mas eles não podiam pôr a mão em Paulo enquanto Paulo não terminasse o serviço. Aí à noite os irmãos pegaram e disseram: irmão Paulo, é melhor o irmão sair daqui. E ele saiu de madrugada e foi para uma outra cidade chamada Bereia. E a Bíblia diz assim: e chegando em Bereia, e ele foi lá na sinagoga e mostrava para aqueles gentios, e que eram prosélitos do judaísmo, e também judeus que haviam se mudado para o estrangeiro, e estavam lá, e ele foi na sinagoga deles e começou a pregar o evangelho de Cristo. E daí diz a Bíblia que os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque a cada dia comparavam uma coisa com outra, para ver se aquilo que Paulo estava pregando era daquela maneira mesmo. E se converteram muitos, inclusive algumas mulheres da classe rica, porque foram mais nobres. Podemos dizer: Senhor, obrigado por ter nos permitido essa nobreza, de quando chegou a palavra, o Cordeiro saiu do trono, o Filho do Homem na terra, a segunda vinda de Cristo, o sétimo selo aberto, nós fomos comparar uma coisa com a outra, para ver se aquilo realmente era assim. Aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Eu vou encerrar com algumas citações da mensagem Deus mantém sua palavra. O profeta diz assim: irmão, se há algo que um cristão nascido de novo deveria saber e estudar, é a palavra de Deus. Nós fazemos pesquisa para tudo. Vamos pintar uma cadeira, pesquisamos as coisas. Vamos dar um passo para o norte e para o sul. Deixa eu ver aqui o que disseram sobre isso. Estudamos tudo. Se há algo que um cristão nascido de novo deveria saber e estudar, é a palavra de Deus. O problema disso é que nós tentamos construir, o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E escutem, vocês antigos santos, e eu vou reformar assim, vocês antigos crentes da mensagem, porque aqui está dizendo: escutem vocês antigos santos, que vergonha, os quais foram salvos por 20 ou 30 anos, e ainda não sabem mais sobre a palavra de Deus do que se inclinar por alguma pequena sensação. Vocês têm vivido baseados em emoções em suas igrejas. Temos essa igreja, é a maior da cidade. Um dia desses nós vamos construir uma igreja maior do que a deles por ali. Vocês têm a cabeça na televisão a noite toda. Vocês estão lendo velhas revistas. Ei, o irmão Branham não vai citar a Playboy aqui. Vocês estão lendo velhas revistas, entre parênteses, histórias reais. Boas histórias. Não é um documentário, é sobre o leopardo, é sobre o leão azul, o leão branco, o leão preto. Aí sabemos, o diabo quer ocupar, e ele coloca um controle com 500 canais em tua mão, e tu não dá conta. E passa o dia assim, igual um zumbi. É igual um robô. Eu estou pregando para mim também, tá? Essa aqui eu vou compartilhar. Aí fica esperando. Será que já olharam? KKKKK. E as mensagens. A fé para o rapto está no WhatsApp. Não, senhor. A fé para o rapto está nas mensagens. Facebook não é lugar que o Espírito Santo faz morada, não, hein? No meio daquela sujeira, impossível, irmão. Impossível. Ele é santo,
santo, santo, 3 vezes santo. E todo tipo de bobagens como essas, quando vocês deveriam ter sua cabeça na palavra de Deus diariamente. E agora, para vocês, parágrafo 44 aqui, estamos encerrando. Vocês notaram na Bíblia, agora há poucos minutos, Paulo não teve nenhum problema com a igreja de Éfeso. Eles eram estudiosos, eram homens que entendiam, mas seu problema não era com a igreja romana, tampouco. Ele os exaltou diante de Deus e falava da fé deles. Mas o problema que Paulo tinha era com a igreja de Corinto. Corinto era o lugar que ele tinha os problemas, pois eles não podiam tomar a palavra. Cada um queria uma sensação. Disse: por que é que quando eu venho entre vocês, aqui, um tem língua, o outro tem salmo, e o outro tem isso, e o outro tem aquilo, e uma espécie de sensação, e pequena coisa tola. Ele disse: vocês são crentes, porém vocês não estão fundamentados. Agora, vocês sabem que Paulo não teria pregado certas coisas à igreja de Corinto, e voltado e pregado à igreja de Éfeso outra coisa, e a igreja dos Tessalonicenses outra coisa. Ele pregou o mesmo evangelho em todos os lugares. Porém, a igreja de Éfeso, ele podia falar para eles de alguns dos grandes mistérios que Deus tinha revelado a ele lá na Arábia. Ele podia pregar a predestinação para eles. Ele não podia pregar isso para a igreja de Corinto, pois eles ainda tinham, se eles não tivessem óleo correndo de suas mãos, ou algum tipo de sensação, ou uma outra coisa ou outra, eles não acreditariam no que a palavra dizia. Eles tinham que ter uma língua, um salmo, um tipo de um pequeno sinal, ou algo assim, mas Paulo não podia pregar doutrina sólida para eles. Vocês sabem que no tempo do irmão Branham tinha pregadores que vertia óleo das mãos e diziam: venha, esse óleo é santo, vamos ungir você com óleo santo das mãos do santo homem de Deus. Sabe o que é que o irmão Branham dizia? Onde que isso está na Bíblia? De onde que eles arrancaram isso? Não importa quanto óleo verta da mão de alguém, o diabo pode fazer muita patifaria. Não está nas escrituras? Deixe de lado, abandone, descarte. Mas se está na escritura, diga: amém, eu creio, Senhor. E eu tenho dito isso, irmãos e irmãs, que este pode ser o último sermão que prego, mas vou estar livre do sangue de todos os homens. Ouçam, irmãos, Paulo não podia pregar para eles. Eu disse: eu encontrei 2 coisas em minha vida. Encontrei os fundamentalistas, batistas, presbiterianos, e eu encontrei os pentecostais. Sendo um batista, eu mesmo fui ordenado na igreja batista, e eu os deixei para vir a estar com vocês. Eu vos amo, e eu vi o erro de alguns de seus atos, mas eu vim ter com vocês para que eu pudesse trazê-los de volta. Eu vim com vocês não porque eu fui expulso da igreja batista, não, Senhor, descubra se isso é certo ou não. Não fui expulso da igreja batista, eu escolhi vir ter com os pentecostais. O irmão Branham está dizendo: eu era um batista, vocês sabem, está pregando aqui para eles, os pentecostais. Eu não vim com vocês, irmãos pentecostais, porque eu fui expulso dos batistas. Eu vim porque eu quis vir com vocês. Eu vim ter com vocês para que eu pudesse tentar pela Bíblia sacudi-los de seu erro e trazê-los de volta para uma fé sólida na palavra inabalável de Deus. E chegou a hora, quando o movimento pentecostal americano também está baseado em algum tipo de fantasia, ou ismo, ou tão frio e formal, que você simplesmente não pode tocá-los. Estas são as 2 classes. Dificilmente, não mais no centro do caminho. Agora o profeta vai indicar o centro do caminho. E agora observem, acho que o povo batista, os luteranos, os presbiterianos, posicionalmente, são estudiosos da Bíblia. Eles
fundamentalmente, posicionalmente, sabem onde estão, mas eles têm a palavra sem o Espírito. Eles não têm nenhuma fé na palavra que eles conseguiram. E vocês, pentecostais, têm a fé, mas vocês não sabem onde vocês estão posicionados. Se vocês conhecessem a Bíblia, vocês não seriam tão insonsos para cair por qualquer coisa. Isso é certo, vocês sabem que é a verdade. Aí o profeta está dizendo, é como um homem, tem fundo no banco, mas ele não sabe preencher o cheque. O outro sabe preencher o cheque, mas não tem o fundo no banco. Nós não estamos proibidos e nem devemos. Então é sem nenhuma emoção. Então é tudo, vira uma igreja batista da mensagem. Nós cremos em nos emocionar, amamos nos emocionar, mas conhecemos a palavra. Não estar de um lado de quem somente conhece a palavra e o outro lado só quem sabe que está se alegrando, pulando, glória, glória, e não sabe nada da palavra. Deus tem vindo e nos posicionados na palavra, e na palavra estamos felizes, alegres e avivados. Amém. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Se o Senhor permitir, continuaremos este assunto sobre os hebreus em cultos futuros. Deus abençoe a todos com essas palavras, no nome do Senhor Jesus.